Amém, meus irmãos? Amém. Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Todos alegres no Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais um dia em que o Senhor nos deu graça para estar aqui, para aprendermos mais com o Senhor, amém? Abre suas Bíblias, irmãos, para sermos bem sucintos aí para você tomar seu assento. Mateus capítulo 5. Quero agradecer ao nosso bom Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a cada irmão por ter vindo, porque vocês, meus irmãos, que estão aptos a aprender, também com certeza estão aptos para ensinar. É princípio, amém? Mateus capítulo 5, nós vamos falar do sermão da montanha, as bem-aventuranças. Quero pedir nosso pastor que lê até o versículo 12. Aleluia. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja Deus. Deus tomar seu assento, meus irmãos. Glória a Jesus. Antes de adentrar ao tema, meus irmãos, eu quero deixar aqui algumas dicas de comportamento cristão, já que nós estamos em um culto de ensino. Então nós vamos aprender também como nos comportar, tanto na nossa casa, quanto na casa de Deus, também onde nós formos visitar ou cooperar. Meus irmãos, a primeira dica é acerca de oportunidade, saudação. Meus irmãos, saudação é até 3 minutos. Então, quando você tiver uma oportunidade, uma saudação, seja na sua igreja, ou seja em outro lugar, meus irmãos, não confundam a saudação com uma pregação. Louvado seja Deus. Se você chegar em algum lugar e você ter uma oportunidade, e você querer transformar a liturgia daquele culto sobre a sua direção, quem está na direção daquele culto vai entender que você não tem um pastor que ensina. Então, automaticamente, você vai fazer vergonha ao seu pastor. Amém? Nós precisamos entender isso. A oportunidade é até 3 minutos. Se alguém diz para você: olha, você está com a oportunidade de uma palavra, aí você tem a liberdade de até os seus 10 minutos. Viu, meus irmãos? Precisamos aprender isso. Então, oportunidade é uma coisa, a oportunidade de uma palavra é outra coisa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, outra coisa, outra deixa. No Antigo Testamento, nós temos um jeito de fazer a pronúncia com os seus livros. No Novo Testamento, é outro meio de pronunciar. Por exemplo, deixa eu ver, Alisson. Onde foi o tema da nossa campanha da festividade agora da nossa igreja? Lembra? Sim. Sim, pode falar. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônica 7,14. Meus irmãos, no Antigo Testamento não se pronuncia os nomes dos livros no feminino, é sempre no masculino. Não se fala 2 Crônicas, é a mesma que você falar 2 Reis. Não é 2 Reis, é 2 Reis, está falando no masculino. Já quando nós partimos para o Novo Testamento, aí você pode estar falando, porque vai se tratar de cartas e epístolas. Amém, pastor? É assim mesmo?
Então, quando você vai falar, pronunciar no Velho Testamento, não fala no feminino, segunda crônica, né? Segundo Crônicas, ou segundo livro das crônicas. Já você está terminou no feminino, mas você começou no masculino, amém? Amém. Outra coisa, pregador, meus irmãos, a gente vê no nosso meio pregadores renomados, pregando a palavra de Deus e durante a sua pregação espancando o púlpito, batendo no púlpito de mão cheia. Meus irmãos, não façam isso. Não faça isso. Isso não é bonito e não é respeitoso com as coisas de Deus. Bata em você mesmo. Quando nós queremos bater, bata em você mesmo. Você é a semelhança de Deus, não bata nas coisas de Deus. Moisés, certa vez, ele foi instruído a tocar na rocha para dali dar água ao povo a qual ele era o líder. E ele bateu na rocha. Ele espancou a rocha, que apontava para Jesus. Por conta disso, Deus disse para ele: olha, você vai até ver a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar. Então não espanque, meus irmãos, o púlpito. Já vi também pessoas, às vezes, ler um versículo e ali bater na Bíblia. Não faça isso também, meus irmãos. São comportamentos que não são bonitos, como eu acabei de falar. Também não é respeitoso para com o nosso Deus. Então, já que nós estamos em um culto de ensino, de doutrina, nós precisamos aprender isso. Outra coisa, você está pregando com as suas mãos no bolso. Você não passa nada de espiritualidade para a igreja. Imagine alguém pregando desse jeito aqui, na sua frente, andando de um lado para o outro, com as suas mãos no bolso. Não é bonito, meus irmãos. Então, quando nós aprendemos acerca da arte de pregar, da hermenêutica, nós precisamos manusear as nossas mãos para assim chamarmos a atenção das pessoas que estão assistindo, pelo menos, né? Tem pessoas que não vêm cultuar a Deus, vêm assistir, pelo menos você consegue, louvado seja Deus, está chamando a atenção das pessoas, amém? Louvado seja Deus. Vamos partir para a mensagem. Louvado seja Deus, em que lemos. O sermão da montanha, meus irmãos, vai retratar aqui até o versículo 12 sobre característica de crente que é na terra cidadão do céu. Ou seja, alienígena, extraterrestre, não somos desse lugar. Então Jesus aqui, ele vai começar a fazer uma tratativa a ensinar aos seus discípulos, louvado seja Deus, as características das pessoas que vão morar no céu, precisa ter aqui na terra. Quando ele começa a falar das bem-aventuranças, louvado seja Deus, ele na verdade tem 12 versículos, mas trata-se de 8 versículos que vai falar das bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, no versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Eu fiquei, meus irmãos, confesso que há algum tempo sem entender o real sentido desse versículo. E eu questionava a Deus e perguntava: Senhor, por que pobre de espírito? Eu não consigo compreender essa palavra. Mas pela misericórdia de Deus, ontem lendo essa palavra, o Senhor colocou no meu coração que pobre de espírito é aquele que considera-se menor, pequeno. Pobre quer dizer ter pouco. Então, quando nós declaramos para Deus que nós temos pouco ou que não temos nada de espiritual, nós estamos dizendo: Senhor, enche-me de Ti. É como nós vamos lá no começo do Velho Testamento, no livro de Gênesis, louvado seja Deus, quando o Senhor ali ele cria um boneco, um homem de barro, um ser inanimado, louvado seja Deus, e esse ser ele fica deitado. Enquanto Deus não coloca algo dele dentro daquela estátua ali, daquela escultura, ela não passa a ter movimento algum. Mas quando Deus sopra sobre aquele boneco o seu hálito, louvado seja Deus,
começa agora a ser alma vivente. Então, quando nós falamos para o Senhor, Senhor, eu sou pobre de espírito, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu careço do teu espírito em mim. Essa é a primeira característica de um cidadão do céu aqui na terra. Nós precisamos, meus irmãos, declarar ao Senhor que nós somos dependentes dele para exatamente tudo. Somos dependentes de Deus para andar, para respirar, para visitar pessoas, para conversar com pessoas, para ter relacionamento com pessoas. Nós precisamos de Deus. Primeiro aspecto de um cidadão do céu, louvado seja Deus, aqui na terra. Ele vai dizer no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós choramos, meus irmãos, quer dizer que nós estamos sendo quebrantados. Quando nós choramos para Deus, quer dizer que nós não suportamos a sua palavra ou um sentimento vindo da sua parte para a nossa carne fraca. Então, quando o próprio Jesus disse agora, bem-aventurado os que choram, ele está dizendo, nós declaramos para Deus dessa forma: Senhor, eu não consigo suportar a tua glória. Eu preciso estar na tua presença todos os dias. Meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, dificílimos. Louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas tem trabalhado dia e noite para ceifar vidas. E você pensa que a preocupação dele é que você saia da igreja? Não, meus irmãos. O inimigo das nossas almas nunca foi preocupado com que nós saímos da igreja. E o que ele quer mesmo é nos enfermar com doenças espirituais, para que nós, estando dentro da igreja, nós contagiar outras pessoas. Aleluia. Porque se eu espiritualmente estiver doente, eu vou me importar de passar a minha enfermidade para o meu vizinho. Se eu estou com a cólera de um irmão, eu não vou chegar para o meu irmão e tratar com ele, porque eu estou doente. Então eu vou chegar para aquele que está do lado e vou começar a fazer uma confusão. Eu vou começar a dizer: olha, você viu fulano tal, ele fez isso e isso comigo, ou ele fez isso e isso com outras pessoas. Isso não pode estar errado, meus irmãos. É a doença espiritual que o inimigo tem plantado dentro das igrejas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse sermão do monte aqui, Jesus, ele nos dá uma lição do seu exemplo em todo esse sermão, que perjura por alguns capítulos. Louvado seja Deus. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. No meu tempo de meninice, quando alguém falava manso, a gente entendia que o manso era aquele ao qual alguém brigava e ele ficava quieto. Manso era aquele que, entre aspas, era covarde e fugia de uma confusão. Louvado seja Deus. Mas pela palavra, quando Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus está dizendo: ei, você precisa abrir mão da sua razão, do seu direito. Meus irmãos, como é difícil isso, a gente entesourar que temos a razão, que estamos certos, mas nós temos que abaixar o nosso nível de fala, que é para evitar uma confusão. É muito difícil eu ter convicção de que eu tenho razão em uma discussão, seja em casa, ou seja no trabalho, ou em qualquer lugar, e eu passar a minha razão para outra pessoa. Eu já falei, inclusive aqui, meus irmãos, tem pessoas que preferem ter razão do que ter paz.
Nós precisamos entender que não é possível a gente ter tudo que a gente quer. Se a gente quer ter a nossa razão acima de qualquer coisa, nós vamos ter algumas perdas. E entre elas, essa perda é a paz. Porque muitas vezes você chega dentro da sua casa, o seu cônjuge não está num dia legal, não está num dia bem, aí você fala com ela ou com ele em um nível, e ela responde, ou ele, num nível mais alto. E ali eu falei assim, não, peraí, eu falei com educação, por que falou assim? Eu vou tirar o porquê. E ali, meus irmãos, vira uma confusão. E quem perde com isso é o casal em casa. Se tiver filhos, os filhos também perdem. Uma confusão. E ali serve de exemplo para a geração que você está formando. Porque nós temos poder de influenciação. Se eu tenho um poder de fala, eu tenho o poder de influenciar alguém. Na minha casa eu tenho o poder de influenciação. Eu chego na minha casa, alguém vai me ver e vai querer seguir o meu exemplo. Agora, qual é o exemplo que eu tenho dado como cristão dentro da minha casa? Agora, abrangendo isso para um pouco mais distante, qual o exemplo que eu tenho dado como cristão no meu trabalho? Às vezes a gente fala assim, não, é pura hipocrisia, né? Fala, mas não vive o que fala. Meus irmãos, eu de fato já fui assim. Hoje eu tenho procurado zelar daquilo que Deus tem posto sobre a minha vida e sobre muitas outras coisas. Louvado seja Deus, onde já tive perdas por processar essa fé em Cristo. Pessoas muitas vezes me agrediram porque eu não pactuei, eu não compartilhei com a ideia dela ou dele, com palavras pejorativas. E isso é muito comum no nosso meio, especialmente se você for alguém dedicado na obra do Senhor. Sempre tem aquele que te olha com maus olhos. É como você olhar para uma árvore cheia de frutos e você está com fome e você dizer, vou atirar uma pedra nela. Se tem uma árvore que não dá fruto nenhum, ninguém vai atirar pedra. Verdade. Então é necessário que nós que estamos diante da obra de Deus, aprendemos a conviver com essas pedras. Aprendemos a conviver com os falatórios. Como eu disse aqui, é óbvio, claro, meus irmãos, que é difícil e muitas vezes nós deixamos isso transparecer. Quando alguém muitas vezes nos prejudica, às vezes a gente vai levando até uma hora que a gente chega e fala, não, eu tenho que falar. Louvado seja Deus, a gente não consegue segurar para a gente, porque todo mundo, todos nós temos um nível de tolerância. Oxalá que nós tivéssemos a tolerância de Jesus, a qual Ele nos ensina pela sua palavra, que quando alguém atingir a sua face, oferecer a outra. Louvado seja Deus. Eu sei que para nós, aqui na terra, ainda é um pouco difícil, mas precisamos, louvado seja Deus, buscar do Senhor essa bem-aventurança que é de chorar ou ser quebrantado na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe aquele momento, meus irmãos, que antecede alguma coisa que você quer muito fazer, ou que você quer muito ver? Como, por exemplo, quem gosta de novela, acredito que aqui não tenha quem assista essa novela, acredito que não tenha, mas digamos que tenha alguém que gosta de novelas, e essa novela seja no horário do culto. Aí você olha para a televisão, você lembra do culto e você diz, vou cultuar ao Senhor. Isso é ter sede de justiça. Está lá jogando aquele time que você torce, e você olha para a televisão, você lembra do culto e você pensa, Senhor, eu vou para o culto. Ou também, meus irmãos, olha para a televisão, lembra do culto, vem para o culto, mas a cabeça fica lá na televisão, preocupado com aquele futebol ou com aquela novela que seja. Louvado seja Deus, para Deus você não está fazendo nada.
porque Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu tempo. Quando nós viemos à casa do Senhor, adorar a Ele, e o nosso pensamento está lá fora, não estamos fazendo nada para Deus. Precisamos ser 100% do Senhor. Isso é sede ou fome de justiça, quando você abdica dos seus prazeres para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Eita glória. Lucas capítulo 10 e o verso 34. Presbítero Cristiano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender um pouco o que é misericórdia. Meus irmãos, outra fala bem importante aqui, enquanto o presbítero Cristiano acha. Quando Jesus fala bem-aventurado, ele está nos chamando de feliz ou mais que feliz. Então, bem-aventurado é feliz ou mais que feliz. Essa fala a gente pode mudar se quisermos em dizer: feliz é aquele que tem sede de justiça. Feliz é aquele que é misericordioso. Louvado seja Deus. Sim, irmão. Fala dos irmãos capazes de Jesus. Amém. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhe azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para um estaleiro e cuidou dele. Meus irmãos, Jesus aqui ele cometeu um ato de misericórdia, porque a palavra do Senhor vai dizer nos versículos anteriores que já havia passado por aquele mesmo caminho um sacerdote, também por aquele mesmo caminho passou um levita, mas ambos passou de largo porque eles seguiam uma lei mosaica em que não podia tocar em morto. E a palavra de Deus vai dizer que aquele moço estava meio morto. Louvado seja Deus. Ou seja, se ele estava meio morto, quem passa de largo não vai entender ou saber se ele estava morto ou vivo. E eles passou de largo para que não ficasse imundo. Mas Jesus, quebrando o protocolo, como sempre faz, meus irmãos, Jesus quebrando o protocolo, ele interrompeu a sua viagem. Jesus quebrando o protocolo, ele pegou aquele moço, cuidou das suas feridas, colocou sobre o lombo do seu animal e levou até uma estalagem. Um dia você e eu estávamos meio morto lá fora. Louvado seja Deus, e alguém usou dessa misericórdia. Quem sabe você ficou bastante tempo meio morto lá no mundo, e passou por você vários sacerdotes, vários levitas, passou por você vários crentes, e não sequer disse a você que Jesus te ama. Mas um dia passou o verdadeiro samaritano, e olhando para você, olhou com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia, e disse: olha, Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem algo especial para a sua vida. E sabe essa luta que você tem passado e que muitas vezes você pensa até em tirar a própria vida? Jesus, ele tem uma vida nova para você. E esse argumento, meus irmãos, trouxe você e eu e nós até essa estalagem, um lugar seguro. E esse alguém chamado Jesus disse assim: olha, cuide dele. Disse ao dono da estalagem, ou trazendo para o nosso âmbito espiritual, para o pastor da igreja: cuide dele. Se gastarem alguma coisa a mais do que eu já paguei, quando eu voltar, restituirei. Isso foi um ato de misericórdia. Então, para Jesus é bem-aventurado ou bem feliz os que usam de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Foi alguns versículos que eu fui lendo assim um a um e pedindo assim direção a Deus, porque muitas vezes a gente lê, né, meus irmãos, a palavra do Senhor, a gente não consegue de imediato compreender o que diz a palavra do Senhor. A gente lê 2 vezes, 3 vezes, e se a gente não para um pouco para começar a refletir sobre aquela palavra a qual nós lemos, nós não compreendemos. E o Senhor colocou no meu coração que limpos de coração é aquele que não acumula para si coisa alguma. Ele não entesoura em seu coração o amor ao dinheiro, o amor a bens. Ele não ocupa o seu coração com emoções terrestres, louvado seja Deus, mas ele deixa o seu coração inteiro disponível para Deus, para que uma palavra que você ouve pelos ouvidos desce ao seu coração e depois sobe à sua mente. Isso causa um efeito chamado metanoia, ou mudança de mente, ou arrependimento, para ser mais claro, porque é uma coisa assim que é difícil de nós fazermos nos dias de hoje. Ter uma metanoia, ou passar por uma metanoia, nós somos quase que incapazes de ter uma mudança de mente, de nós liberar um perdão, porque nós precisamos entender que todos aqueles que erram precisam de uma segunda oportunidade. E quando nós negamos isso, é como nós passarmos de largo igual o samaritano, igual o sacerdote. É passarmos de largo igual fez o levita. Nós estamos negando o direito da pessoa, louvado seja Deus, se erguer, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Louvado seja Deus. Cada um que ouvir a palavra vai colocar no seu coração da forma que chega a sua necessidade. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele fala sim com os presentes. Aqui tem bastante presente hoje. Louvado seja Deus. Então, da maneira que você for recebendo ao seu coração, você vai compreender se é fisicamente ou espiritualmente que Deus está falando com você. Então, quando eu tenho o meu coração limpo, eu sou capaz de passar por esse processo de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de cultura. Louvado seja Deus, de mudança intrínseca, porque muitas vezes eu cresço, seja fisicamente ou espiritualmente, seja de menino ou seja na presença de Deus, eu cresço com um costume e eu costumo dizer: nasci desse jeito e vou morrer dessa maneira. Nunca é tarde, meus irmãos, para nós fazermos uma convenção dos nossos maus caminhos. Nunca é tarde para nós querer uma mudança que vai nos trazer benefício à nossa vida. Nunca é tarde, meu pastor, para nós querermos ser diferente da maneira que Jesus, como o nosso Salvador, nos ensinou e deixou como exemplo em todo o seu tempo, louvado seja Deus, de ministério. E até na sua partida ele foi fiel a nós, ainda sendo nós contra ele, contra os seus estatutos, contra os seus ensinamentos. Jesus não abriu mão de nenhum de nós. O ministério de Jesus foi bem pequeno aqui nessa terra, mas antes dele já veio um que já vinha dizendo: olha, prepare o caminho. Esse era João Batista. Ele dizia: raça de víbora. Meus irmãos, se nós pregarmos hoje dessa maneira na igreja, é capaz de ficar só as cadeiras. Porque hoje nós não suportamos mais, meu pastor, uma mensagem que nos traz libertação. Não suportamos mais uma mensagem que vem em confronto ao meu pecado. Se eu estou pecando e alguém vem falar alguma coisa que é contra aquilo, automaticamente eu vou ficar nervoso. Automaticamente, se tiver só aquela pessoa aí, é capaz de eu enfrentar aquela pessoa, confrontar, meu pastor. Louvado seja Deus. Mas João Batista estava ali preparando aquele povo para receber Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós, como líderes que estamos na casa de Deus,
temos feito o nosso tempo, louvado seja Deus, apregoando a palavra de Deus, preparando pessoas para encontrar com Jesus. Louvado seja Deus, no livro de Amós 4:12, o profeta vai dizer assim, ó, prepara-te, Israel, para te encontrar com o seu teu Deus. Glória a Deus. Então tudo isso aqui, meus irmãos, é uma preparação para encontrar com Jesus. Sabendo que cada um de nós temos o nosso valor, seja para os homens aqui na terra, seja para Deus. Nós não somos alguém sem valor. Só quem sabe o valor que você tem é quem deu a vida por você. Só quem sabe o valor, meu pastor, do seu ministério é aquele que te levantou, que preparou alguém no seu caminho, para que você tivesse um estudo, um aprendizado, louvado seja Deus, para hoje estar na direção de uma igreja, recebendo pedradas, recebendo muitas vezes pessoas tratando mal, com ignorância, chamando de menino, chamando de incapaz, louvado seja Deus, porque tudo isso nós ouvimos, mas nós vamos nos deixar abater por isso? Não, meus irmãos. Sabemos quem nos chamou para esta obra. Sabemos o propósito daquele que nos chamou para esta obra. Jesus chamou cada um aqui com um propósito. Quem sabe você diz assim, não, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei pregar, eu não sei louvar. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Jesus sabe o que você sabe fazer. Porque foi Ele que te ensinou. O que está faltando é nós buscarem Deus, qual é a nossa ocupação, qual é o nosso lugar. Quando o apóstolo Paulo diz que uns foi levantado como doutores, outros como profeta, outros, enfim, todas essas funções era, louvado seja Deus, ortogada pelo próprio Deus. Era só anunciada pelo servo do Senhor. Então a sua ocupação é otorgada por Deus. E Deus levanta homens e mulheres para fazer essa ortogação. Para dizer assim, olha Cristiano, você é o presbítero. Olha Cristiano, você é o braço direito do pastor. Você é o ajudador do pastor. Porque quem não sabe, o presbítero ou o bispo, ele é ajudador do pastor. Quando o pastor não pode fazer alguma coisa, ele tem que buscar socorro ao presbítero. Não tem essa de dizer, mas eu não posso, eu não estou preparado, eu não consigo. Não, meus irmãos. Quando eu vim para esse ministério, para essa igreja, eu passei por alguns crivos. Louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu estava aqui por uma semana, era até um dia de chuva, 5 horas da tarde, o pastor chegou, me mandou uma mensagem dizendo, presbítero irmão José, eu estou escalado para pregar hoje, falou o nome do lugar, Lambrado dos Prados, o nome da igreja eu não me lembro mais. Eu sei que tem gente aqui que foi com a gente nesse dia. Eu não vou conseguir ir e eu preciso que o senhor vá no meu lugar. Ali eu tremi as pernas, doeu a barriga, deu dor de cabeça, coisa normal que eu sei que é com todo mundo que recebe chamado. Mas eu falei, tá bom, meu pastor, nós vamos. Aí quando faltava 15 para 7, que era o horário marcado de sair daqui, ele mandou mensagem, varão, consegui botar alguém no meu lugar e eu vou com vocês lá. É assim que nós temos que fazer como um ajudador. Tem pessoas que atribuem toda a responsabilidade do trabalho que o conjunto tem que fazer naquele ou naquela que está na frente daquela obra. Vai dizer, não, foi levantado irmã Aline, é liderança do ciclo de oração. Exemplo, irmãos. Então tudo que for para ciclo de oração é responsabilidade dela. Não, meus irmãos. É responsabilidade de todo o grupo. Não dá para eu dizer ao meu corpo, a minha cabeça é responsável por tudo. Não. Todos os membros do nosso corpo é responsável por alguma coisa. Não fomos feitos à toa. Todos nós temos a nossa função. Precisamos descobrir qual é a função que Deus nos designou. Então, se você foi chamado para ajudador, de pastor, de liderança, seja o tal. Não fique esperando pelo outro, não. Mantenha o seu coração limpo de mágoa, de tristeza, de coisa que te afasta de Deus. Porque muitas vezes guardamos mágoa em nosso coração e nós dizemos, não, ninguém sabe.
besteira pura. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Verdade, aleluia. Ele é quem esquadrinha os corações. Deus, Ele sabe o que vamos falar antes mesmo de falar. Ele lê os nossos pensamentos e Ele diz: o meu pensamento é mais alto do que os vossos pensamentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 8. É 9. Ainda bem que tem gente me ajudando ali. Versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Carol, Romanos 5, 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados pacificadores. Louvado seja o nome do Senhor. Versos 1 e 2. Fala todos para o Senhor. Amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, é possível alguém ter paz com Deus e não ter com os homens? Não é possível, meus irmãos. Então, para nós termos paz com Deus, para fazer valer essa palavra que o apóstolo Paulo proferiu aos Romanos, no seu capítulo 5, em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos paz com os homens. Aleluia, Jesus. Isso não é só alguns daqui não, meus irmãos. Quando a palavra fala paz com os homens, está falando no âmbito geral, é com todo mundo. Se eu passo na rua e eu dou a paz do Senhor, essa paz tem que ser sincera. Porque essa sincera é sem cera, é sem enrola, é sem confusão, tem que ser genuína. A paz do Senhor Jesus. Tanto é que o próprio Jesus disse que quando nós fazemos assim, alguém não responde, louvado seja, essa paz volta para nós mesmos. Então, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos paz com Deus. É necessário que nós tenhamos paz com os homens. Se eu não tenho paz com meu irmão, que eu vejo todos os dias, como terei paz com Deus, a qual eu nunca vi? Eu vou começar automaticamente a atribuir a Deus os meus fracassos. Eu estou numa topada, conheço muitas pessoas desse jeito, é culpa de Deus. Eu sinto uma dor de barriga, é culpa de Deus. Eu vejo alguém bêbado na rua e diz, é culpa de Deus. Alguém está enfermo, é culpa de Deus. Atribui os seus fracassos a Deus, não sabendo que ele ou ela próprio causou aquilo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos enfermos e aí ficamos procurando, mas por que eu estou doente? Não sabemos que temos um corpo que temos que zelar por ele, temos que cuidar dele. Mas aí bebemos a vida inteira, fumamos a vida inteira, aí quando chega a idade começa a aparecer milhões de problemas e eu começo a atribuir tudo a Deus. Eu não vou lembrar que foi Deus que me deu um corpo saudável, louvado seja Deus, perfeito, e eu a vida inteira estou estragando ele. Deus fez a noite para eu dormir, mas eu prefiro passar a noite inteira nos bailes da vida. Eu prefiro trabalhar de dia e à noite sair para a noitada e vou sacrificar o meu tempo de descanso pelos prazeres do mundo. Aí chega a velhice com ela, as suas fraquezas. Chega com ela, louvado seja Deus, enfermidade. E eu começo a me maldizer. Eu começo ali a murmurar contra Deus. Eu começo a atribuir a todos os problemas que eu causei. Louvado seja Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Sabemos que o perdão de Deus nós adquirimos, porém as consequências dos nossos atos nós precisamos pagar. Eu apronto a vida inteira, eu faço coisas ruins a vida inteira, e eu aceito Jesus, me arrependo de verdade,
eu estou na presença de Deus, aí começa a vir as coisas ruins contra a minha vida. Louvado seja Deus, e eu não entendendo, porque antes, louvado seja Deus, eu andava no mundo fazendo tudo que dava vontade e estava tudo bem com a minha saúde. Aleluia. Eu estava lá plantando semente, e essas sementes crescem, e essa semente um dia dá fruto. O que é que nós temos plantado nos dias de hoje? Será que nós temos plantado, Lídia, inimizade? Será que nós temos plantado, Ramon, discórdia? Diácono irmão João, será que nós temos plantado contenda? Essa semente vai crescer. E elas darão frutos. E ainda que eu me arrependa, eu vou precisar colher esses frutos, porque são minhas sementes. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi, na verdade, alguém falar para o filho assim: filho, cuidado por onde anda. Aí o filho disse assim: pai, cuidado o senhor, porque eu estou pisando no seu rastro. Onde o senhor pisa, eu estou pisando também. Então, aquela vida que escolhemos para nós está passiva para os nossos filhos. Ninguém quer nada de ruim para os seus filhos. Pergunta para um traficante, qualquer pessoa, se ele quer que o seu filho segue aquele espaço dele. Ele vai dizer: não, eu quero que meu filho seja alguém diferente. Eu quero que meu filho tenha um lugar para se deitar, para se levantar. Eu quero que meu filho tenha alguém para cuidar dele. Louvado seja Deus, não vai querer que o filho passe pela vida que ele passa. Porque Jesus diz assim: vós sendo mal, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos. Meus irmãos. Então, mesmo nós sendo que somos, nós queremos que os nossos filhos sejam o melhor possível. Louvado seja Deus. Não queremos que os nossos filhos passem pelas mesmas frustrações que passamos. Louvado seja Deus. 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles são o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 10. Nós somos perseguidos, meus irmãos, por causa do amor de Cristo, por causa da santidade que nós procuramos levar aqui na terra. O mundo não compreende isso. Quando o mundo olha para você, que vê você vivendo em santidade, quando outrora você era alguém que andava fazendo coisas erradas, o mundo ele não quer que você permaneça, mas ele quer que você regride aquela vida, e por isso ele começa a perseguir você, começa a atribuir a você as coisas que você fazia lá no passado. Você está aí sentado hoje, bonitinho, mas eu me lembro muito bem de você, semana passada, mês passado, ano passado. Eu me lembro muito bem o que você fazia. Começa agora a desterrar tudo aquilo que você fazia para agredir a sua vida atual com Cristo. Louvado seja Deus. Então é necessário que nós tenhamos essa resistência espiritual para suportar isso, porque o nosso mestre, ele nos prometeu que voltava para nos buscar. E a santidade é necessário que nós tenhamos vivendo nessa santidade, porque a palavra do Senhor vai dizer que sem santidade ninguém vê a Deus. Então, por conta dessa santidade, nós somos perseguidos, nós somos agredidos fisicamente, espiritualmente. Alguém sempre está disposto a agredir a nossa fé, a agredir aquilo que você tem feito, porque Deus tem se agradado, mas tem desagradado o mundo lá fora. É verdade. Então, por conta dessa santidade que você exerce nos dias de hoje, você é perseguido, você sofre calúnia. Louvado seja Deus. E o versículo de número 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguires e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por minha causa.
Jesus sempre disse certa vez que quem não deixar mãe e pai por amor divino é digno de mim. Louvado seja Deus. Então, por Cristo, nós precisamos deixar tudo. Quando ele fala em Mateus 6,33, para buscarmos primeiramente o reino e a sua justiça, ele está dizendo, é para buscar primeiramente aquilo que eu tenho disponibilizado para você. Porque aquilo que ele tem disponibilizado para nós, inclui a nossa família, inclui o nosso trabalho, inclui a nossa comunhão com os nossos irmãos, inclui a vida social que vivemos, o nosso trabalho. Tudo isso inclui na vontade de Deus. Então, quando ele fala, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, ele está dizendo, se você fazer isso, tudo aquilo que você necessitar, eu vou dar para você. Aleluia. Então não estejamos nós, meus irmãos, como filhos de Deus, ansiosos pelas coisas que ainda vai acontecer. Amanhã tem o seu próprio tempo. E há uma notícia para nós, amanhã ainda nem existe. Enquanto estamos vivendo esse momento aqui, aprendendo do Senhor, Ele está preparando o nosso amanhã. Quem sabe o seu amanhã ou o meu depende da adoração de hoje. Às vezes no dia seguinte, a gente tem um dia atribulado, tem um dia cheio de problema. A gente esquece de olhar no dia de ontem, que é a base do amanhã. E a gente fala assim, olha, ontem foi um dia abençoado, mas nem agradeceu. Aí quem sabe o dia seguinte, meu pastor, é o oposto, é o contrário. Vai ter muita peleja para ver se ele lembra que há um Deus que cuida dele. Vai ter problemas, desafios para ele lembrar que há um Deus. Porque quando o Deus ele se revela e provê em nossas vidas, esquecemos de agradecer. Esquecemos de compartilhar as benfeitorias que Ele tem feito para conosco. Esquecemos de dizer para os nossos irmãos, olha, Jesus Ele fez isso comigo, pode fazer com você. Olha, eu tinha uma enfermidade e Jesus me curou. Então o seu mal está ao alcance da mão do Senhor. Se o nosso Deus Ele quiser, Ele faz um estalo de dedo e você fica são. Se Deus não quiser curar você hoje e você estiver na presença dele, Ele vai te fortalecer para você saber esperar o dia que Ele quer agir em sua vida. Você entendeu, irmão? Então tudo, a base de tudo é Deus. A base de tudo é Deus. Então nós, como os filhos do Senhor, precisamos aprender como viver na sua presença, como viver em comunhão com Ele. E quando Jesus ele descreve aqui essas